Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, eu sou estudante do curso de Geografia e sou residente no programa de residência pedagógica no Instituto Federal. E nessa semana eu vou trabalhar com vocês, eu e o Felipe, as semanas 3 e 4. Vamos lá? Bom, e o tema dessa semana é Globalização e Migrações Internacionais 2. E na primeira questão, ela está relacionada ao etnocentrismo. O que vem a ser o etnocentrismo? Bom, o etnocentrismo ele é quando você sobrepõe sua cultura, seus valores, todos os seus conhecimentos acima de qualquer outro tipo de cultura. Ou seja, ele considera o seu grupo étnico ou nação ou nacionalidade mais importante que qualquer outro no mundo. Então a gente tem uma visão muito centralizada do nosso próprio conhecimento, dos nossos próprios valores em relações a outros valores de outros grupos. Questão 2. Como a xenofobia se manifesta? A xenofobia é a aversão, o preconceito ou intolerância com os grupos estrangeiros. E esses atos eles podem ser praticados tanto pelos cidadãos de uma nação ou pelas próprias instituições, assim restringindo ou impossibilitando esses estrangeiros de terem os mesmos direitos como qualquer outro cidadão dessa nação. Ela é direcionada àquilo que não pertence ao seu país, a tudo que é estrangeiro, seja por características políticas, religiosas, raciais ou culturais. Questão 3. Por que muitos imigrantes, mesmo que legais, migram para o continente europeu? Então, as principais possibilidades, as principais razões que podem ser citadas seriam a qualidade de vida, de oportunidade de trabalho e de segurança. E além dessas, também podemos citar um tipo de imigração forçada por conta de conflitos ou guerras. Então, as pessoas buscam o continente europeu como um tipo de refúgio, ou também em busca dessas outras razões que eu acabei de citar aqui. Questão 4. O termo xenofobia aparece frequentemente em jornais e notícias que tratam de migrações. Você acha que o Brasil é um país xenófobo? Bom, a resposta na verdade ela seria um pouco mais pessoal, mas eu acredito que é válido lembrar que o Brasil ele sempre tem essa imagem de ser um país muito receptivo, né? E só que acontece às vezes algumas questões dentro do nosso próprio território, como essa diferença de regiões, acabam transparecendo alguns tipos de preconceito, principalmente com os nordestinos. Então na primeira imagem uma campanha, então podemos ver no primeiro anúncio: "Te achei bonito, nem parece nordestino", que seria uma fala de alguém que mora em outra região e que está se referindo a ele. Na segunda fala seria: "Vocês são ótimos, mas trabalham em outro ritmo", né? Que também expressa esse teor super xenófobo. Tem esse preconceito, tem essa fala sem pensar e que acaba reproduzindo essa xenofobia dentro do nosso próprio país. E trazendo também para uma questão mais global, tivemos recentemente o caso de xenofobia, né, de uma forma maior, numa amplitude maior, em relação ao Covid-19, né, a relação à pandemia recentemente que estamos passando ainda, e que por muitas vezes a China foi considerada como culpada desse tipo de vírus. Então podemos também considerar esse tipo de preconceito, essa afirmação, como xenofobia em relação aos chineses, né? Porque supostamente a primeira pessoa infectada teria sido chinesa, então se criou esse preconceito, esse tipo de xenofobia em relação à China. Questão 5. Assinale a alternativa que indica corretamente o processo que ocorre em áreas de perseguições religiosas, políticas ou ideológicas, guerras, conflitos políticos, falta de oportunidade de trabalho no local de origem e concentração fundiária. Então, pessoal, relacionando todas essas questões, todas essas razões, a resposta que mais teria a ver com a questão seria a alternativa D, migrações populacionais. E por fim, a questão 6.
Xenofobia é um termo, então como vimos, né, diante dessa apresentação, todas as razões, os motivos, a alternativa que mais tem a ver com a pergunta 6 seria a letra D, que tem até uma denominação de origem grega, formada a partir das palavras xenos, que significa estrangeiro, e phobos, medo, ou seja, medo de estrangeiro, que significa aversão a estrangeiros, a repugnância a pessoas ou coisas provenientes de países estrangeiros, que vimos ao longo dessa apresentação. Então seria a resposta D. Bom, então agora são as questões relacionadas à semana 4. Questão 1. A maior parte dos refugiados africanos são originários de quais países do continente? Então podemos citar aqui o maior número de refugiados desses países africanos que mais representam são o Sudão do Sul, a República Democrática do Congo, Burundi, Somália, Ruanda, Burkina Faso, a Zimbábue, Mali, Costa do Marfim e Nigéria. Questão 2. No mapa abaixo estão indicados por número 3 países do continente africano. Escreva o nome deles nos espaços correspondentes. Então, se a gente fizer uma rápida pesquisa, vamos já identificar os países. Então, o primeiro seria a Angola. O número 2, Moçambique. E ali mais para a região sul, né? Ali mais para a parte sul ali do continente, a própria África do Sul. Questão 3. Explique o que são países emissores populacionais. Exemplifique. Bom, então podemos considerar esses países emissores são aqueles de onde vêm os migrantes, muitos na condição de refugiados. Então, a precariedade social, econômica ou política fazem com que esses países ganhem essa característica, né? E aconteça essa intensificação de deslocamentos. E os países que podemos citar que são que emitem mais esses migrantes seriam a Burkina Faso, Zimbábue, Bali e Sudão do Sul.